chegando aos poucos. Então, creio que seja isso. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e a todas. No caso aqui, meu nome é João Teixeira Fernandes Jorge, sou mestrando na Universidade Federal de Santa Catarina, atuo como moderador, vou dividir a função de moderador com a nossa colega professora Miriam Oliva Knopf Ferraz, doutoranda, professora ali ligada à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e com dupla de titulação, a Universidade de Roma de Sapiência também. Então, boa tarde também à professora Miriam, aos demais colegas presentes. Então, sem mais delongas aqui, é com imensa satisfação que vamos dar início ao primeiro painel do nosso 5º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, o painel denominado Direito Laboral e Educação. Hoje vamos dar início aos trabalhos com a palestra aqui, com cerca de 20 minutos, do professor Sérgio Cabral dos Reis, e na sequência faremos a apresentação dos trabalhos, que serão apresentados ao menos por um dos seus, as pessoas que elaboraram esse trabalho, seus autores, né? Estando um deles presente, será apresentado. Os trabalhos contarão com no máximo, até 10 minutos para essa apresentação, havendo um espaço de até 5 minutos, no máximo, para a gente comentar. Pedimos que seja breve para a gente se até o nosso tempo. Então, a ordem, os autores e os temas que serão abordados aqui nesse primeiro painel serão o seguinte: iniciaremos com o nosso palestrante, o professor Sérgio Cabral dos Reis, vinculado aqui à Universidade Estadual da Paraíba, o professor que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Teoria Crítica em Direitos Humanos e Globalização pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, mestre em Direito Processual e Cidadania pela Universidade Paranaense, e atua como juiz no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, 13ª Região, sendo o seu tema a ser desenvolvido os desafios e perspectivas da penhora e criptografia no pagamento dos débitos trabalhistas. Na sequência, teremos a apresentação dos trabalhos, iniciando por Denise Pires Fincato e a de Andressa Murato Alves, vinculadas aqui à Universidade de Complutense de Madrid e à PUC do Rio Grande do Sul, cujo tema será a trabalhabilidade nas modernas configurações de trabalho, novos direitos, uma análise à luz do artigo 7º da Constituição Cidadã. Na sequência, teremos aqui Mário Simões Barata, do Instituto Jurídico Portucalense, Portugal, que falará sobre o ensino superior politécnico e a Constituição. Posteriormente, teremos Letícia Martelli, ligada à Universidade Federal de Goiás, falará sobre a reforma da educação jurídica no Brasil, abordagem inovadora no inglês jurídico, né? No ensino do inglês jurídico, me perdoem. Sequencialmente, teremos Mônica Mota Tassigni e Marcos Vinícius de Oliveira Rebouças, ligados à Universidade de Fortaleza, cujo tema será o uso das técnicas de comunicação não violenta como inovações docentes e suas contribuições às mudanças do discurso jurídico. Posteriormente, teremos Liane Maria Santiago Cavalcante Araújo, da Universidade de Fortaleza, né, que abordará mediação pedagógica como inovação frugal de base de ensino do direito, um olhar para a relação aluno-conhecimento em tempos de complexidade. Sequencialmente, Fabiano Fernando da Silva e Lorival José de Oliveira, Universidade de Marília, que abordarão economia digital e execução trabalhista, desafios das perspectivas acerca da penhora de criptomoedas como mecanismo de satisfação executiva. Teremos Poliana Ribeiro dos Santos e Norma Sueli Padilha, que são organizadores e coordenadoras desse evento, respectivamente, ligadas à UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, cujo tema será os custos dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais para o Brasil. E, por fim, teremos Crisna Jéssica Alves Martins e Helena Krugel Lazarin,
da PUC do Rio Grande do Sul, cujo tema será a indústria digital do trabalho e a necessária proteção social dos trabalhadores informais brasileiros. Quando as apresentações estiverem se aproximando ao fim do seu tempo, com cerca de 2 minutos antes, os moderadores informarão quem estiver apresentando, né, que o término se aproxima. Ressaltamos aqui que recebi aqui informação pelo chat que a palestra aqui da Letícia, se eu não me engano, será no sábado e não hoje, é isso? Vamos verificar isso aqui por questão técnica. Seria perfeito aqui, então, Letícia Martelli, reforma da educação jurídica no Brasil, né? Então, pedimos escusas em nome da organização, né, alguma questão técnica aqui, mas sem problemas. Então, vou fazer a anotação que será no sábado. E já, de antemão, vamos passar aqui as palavras ao professor Sérgio Cabral dos Reis, para dar início às nossas atividades. Eu não sei se a nossa outra moderadora, a professora Miriam, tem alguma consideração a ser realizada, professora? Apenas agradecer a oportunidade e que essa finalzinho de tarde aí seja muito próspero e cheio de pesquisa científica. Muito obrigada. Perfeito, faço as minhas palavras às da professora, assim como também o nome da nossa organização, e, de antemão, já passamos a palavra ao professor Sérgio. Professor, agora é contigo. Faltando 2 minutos para o término da sua exposição, nós informaremos, perfeito? A palavra é sua. Então, inicialmente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, desejar uma boa tarde a todos e saudar os moderadores, né, o professor João, a professora Miriam, em nome de quem faço uma saudação afetuosa a todos os demais presentes. Tentarei ser o mais objetivo possível. O tema que me propus é o seguinte: desafios e perspectivas da penhora de criptomoedas para pagamento de débitos trabalhistas. Como é a questão da sistemática da execução trabalhista? De maneira objetiva, a Justiça do Trabalho, há um certo tempo, já vem proferindo 99% de suas decisões condenatórias na forma líquida. A sentença já sai com uma planilha de cálculo com os valores devidos. A partir daí, a partir de uma provocação do executado, a partir da reforma trabalhista, né, quando ele tem advogado, não no exercício do juiz postulante, porque no juiz postulante nós podemos iniciar a execução de ofício, mas o juiz postulante tem sido cada vez mais raros no nosso dia a dia forense. Então, a partir de uma provocação do executado, nós damos um prazo para o executado pagar o débito trabalhista e também os débitos fiscais correlatos. Se ele não paga, nós iniciamos com procedimento de pesquisas tecnológicas, Sisbajude, Renajude, Infojude, e a partir de um determinado tempo, né, nós já negativamos o executado, se não achamos bens penhoráveis aí. 45 dias após o trânsito em julgado, já incluímos as empresas no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o que pode gerar um impedimento para a participação de licitações, né, de licitações públicas, mas muitas execuções ou tentativas de execuções esbarram na questão da ausência de bens penhoráveis, né? Então, inclusive, a partir da reforma trabalhista, muitas execuções estão sendo resolvidas, felizmente para alguns, infelizmente para outros, pela prescrição intercorrente, que essa sim nós podemos aplicar de ofício. Mas o que ocorre muitas vezes é que os executados têm bens, mas estão ocultando esses bens. E um desses bens, né, pode ser a aplicação financeira por meio de criptomoedas. Isso de maneira ampla e de maneira genérica. A primeira pergunta que se impõe é a seguinte: as criptomoedas podem ser penhoradas? A regra é: qualquer bem que tenha conteúdo econômico e que não estejam dentre aqueles que, à luz da legislação e da jurisprudência, são considerados absolutamente impenhoráveis, podem ser objeto de penhora. Então, as criptomoedas, como um ativo financeiro, como um bem móvel incorpóreo, mas que tem conteúdo econômico, podem ser penhorados. Agora, a questão é como penhorar a criptomoeda.
como acessar a criptomoeda. Esse é um dos grandes desafios do judiciário como um todo. Um dos maiores problemas, e acho que o primeiro que tem que ser solucionado é exatamente este, é a falta de regulamentação. A questão das criptomoedas é porque a sua utilização é de forma descentralizada. Quando se faz uma operação por criptomoedas, eu não sou especialista nesse tema, eu sou um curioso sobre o tema, exatamente porque vou ter que lidar com esse tema mais cedo ou mais tarde na minha atuação enquanto magistrado, é que você recebe duas chaves, uma chave pública, que nós conseguimos até rastrear as operações, mas existe uma chave privada. É uma chave privada que só o executado tem acesso. Bom, existem dois fatores. Um fator aí é que o próprio cidadão ele pode fazer operações com criptomoedas sem ser rastreado. Ele pode fazer operações, inclusive, fora do país, porque a utilização de criptomoedas ela não faz parte do sistema financeiro nacional. O Sisbajude, que substituiu o Bacenjude, ele não pega criptomoedas, pelo menos ainda. Né? Os fatos sociais estão sempre um passo adiante da regulamentação jurídica, né? A outra forma é por meio de corretoras, né, chamadas exchange. Se o exequente tem conhecimento que o executado opera criptomoedas, ele pode peticionar o juízo da execução trabalhista para que o juiz da execução trabalhista oficie uma operadora, uma corretora dessa, caso se tenha conhecimento disso. Uma outra forma de se ter conhecimento é se o próprio executado declara no imposto de renda, porque nós, enquanto juiz, o judiciário, ele tem acesso às informações de rendimentos dos executados pelo sistema Infojude. Mas, muito bem, Sérgio, eu sei que o executado tem criptomoedas. Eu sei que ele opera com esse tipo de transação financeira, que ele tem esses ativos. Ele não tem outros bens penhoráveis, que você já tentou aí, por meio da prática, do procedimento comum da execução trabalhista, acessar e não conseguiu. Mas e agora? Isso significa que o mero fato de eu saber, eu vou ter acesso a esse bem, eu vou conseguir transformar aquele bem em dinheiro ou em bem que o próprio exequente possa adjudicar, né? Ou adjudicar, ficar com o bem, ou receber o produto da arrematação em asta pública, que seria o dinheiro. Né? Você tem como fazer isso? E aí nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que a chave privada ela é exclusiva do executado, de quem faz a operação com criptomoeda. E aí eu pergunto, o judiciário pode obrigar o cidadão a entregar a sua chave privada? Na democracia, como nós sabemos, os fins não justificam os meios. Os meios procedimentais são relevantes no Estado democrático de direito. Então, eu não posso torturar o executado para que ele entregue a chave privada dele de acesso às criptomoedas. É como se eu chegasse num cofre, eu sei que tem bens lá dentro, mas eu não tenho acesso à senha do cofre. Então esse é o grande problema, esse é o grande desafio. Como obter essa chave privada? Eu não tenho como obter, a não ser que o próprio executado apresente essa chave privada, o que, convenhamos, será muito difícil. Sim, Sérgio, mas você pode aplicar uma multa por litigância de má-fé. Posso aplicar uma multa por litigância de má-fé, mas o passivo está aumentando, só está aumentando o passivo. Você pode dar uma ordem para que o executado apresente a chave privada de acesso a essas operações. É possível em tese até que caracterize o crime de desobediência. Poderia até oficiar, no caso da Justiça do Trabalho, por fazer parte do Poder Judiciário da União, oficiar o Ministério Público Federal para que tome as providências cabíveis. Mas eu não tenho acesso ao bem. Esse é o problema. Agora, e aí, Sérgio, vai ficar por isso mesmo? Não tem como a gente solucionar? Aí existe uma outra figura que talvez, de maneira objetiva aqui, possa surtir algum efeito nesse contexto. Qual é? São chamados poderes executivos atípicos do juiz, que estão tipificados no artigo 139, inciso 4 do CPC. Agora, veja, todos nós já ouvimos falar, né, em exemplos de medidas executivas atípicas que podem ser aplicadas, inclusive, em execuções de pagar quantia certa.
suspensão de CNH, retenção de passaporte, alguns autores falam em restrição da liberdade de locomoção para frequentar determinados lugares, proibição de participar de concurso público. No caso de empresas com o BNDT, já não participa de licitações públicas, então é uma medida executiva típica. Mas as atípicas, né, elas vão ser criadas no contexto do caso e, obviamente, vão ter que passar pelo crivo da constitucionalidade, pelo princípio da proporcionalidade, por não haver lesão frontal e direta a direitos fundamentais, a proporcionalidade, inclusive, naquela perspectiva que nós conhecemos lá do Robert Alex, né, da necessidade, da adequação, da proporcionalidade em sentido restrito. Não é um cheque em branco para o juiz decidir discricionariamente como ele quer, né, a decisão é sempre pautada em critérios de racionalidade decisória, digamos assim. Mas o que a jurisprudência e a doutrina ventilaram em termos de utilização das medidas executivas atípicas no geral, e aí eu até pactuo nesse sentido, é que se o executado não tem bens, veja bem, não é o caso aqui nosso, hein? Se ele não tem bens, eu não posso utilizar essas medidas executivas atípicas a ponto de transformá-las em medidas punitivas, porque a execução, ela não é instrumento de vingança do exequente em relação ao executado. Executar significa satisfazer uma obrigação. Executar no Estado Democrático de Direito significa satisfazer uma obrigação respeitando os direitos fundamentais processuais. Então, se o executado é daqueles que não têm bens, eu não posso utilizar essas medidas mais fortes, essas medidas de execução indireta, essas medidas atípicas que vão surgir da criatividade, seja do advogado, de exequente pleiteando, seja do juiz no exercício dos seus poderes executivos atípicos. Mas aqui é o contrário. Aqui é aquela figura, muitas vezes, do que a doutrina ventilou como devedor cafajeste. E a expressão é essa mesmo, que está bem corrente no direito processual civil, que é o devedor cafajeste. O devedor cafajeste é aquele camarada que deve, não tem nada no nome dele, mas ele ostenta nas redes sociais. Então o cara anda de BMW, está em iates aí, está em restaurantes caros, ostentando relógio Rolex por aí, tem vários desses aí, sabe? Então às vezes ele pode até se apresentar na sociedade como um barão do Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida. Então neste caso, mesmo que eu não tenha acesso aos ativos dele, porque eu dependo da chave privada, por conta da total ausência de regulamentação que a gente tem uma regulamentação das criptomoedas ali, uma resolução da Receita Federal, mas algo muito, muito simplório, que nós não temos acesso a esses bens. Mas eu posso utilizar essas medidas em relação a esse executado, sabe? Qual medida, Sérgio? O contexto do caso que vai dizer. E como eu falei anteriormente, passando sempre pelo crivo do controle de constitucionalidade. Mas, por exemplo, você poderia, se esse é um executado que tem Bitcoin, que tem criptomoeda, melhor dizendo, né? O Bitcoin é a mais famosa, mas ele viaja constantemente para o exterior, eu acho que a medida de retenção do passaporte, ela seria perfeitamente cabível para ele como forma de induzi-lo, né, de coagi-lo, que tecnicamente seria até melhor dizer isso, coagi-lo a pagar, né, a pagar. Agora, fora dessa situação, de fato, eu tenho dificuldades práticas operacionais para a penhora das criptomoedas. É um tema novo, né? É um tema novo, um tema que a gente vai ter que refletir, que precisa de regulamentação, mas se eu consigo identificar no contexto de um caso prático que o executado opera com criptomoedas e ele não tem outros bens acessíveis, penhoráveis, eu posso me valer dos poderes executivos atípicos por meio de medidas coercitivas mais fortes, digamos assim. Lógico, não pode tudo, mas pode avançar bastante com respeito aos direitos fundamentais e talvez fazer com que a execução trabalhista, que lida com crédito alimentar, que lida com o aluguel, que lida com a feira, ou que lida com a educação dos filhos, possa ser satisfeita. Então, assim, em breves palavras, eram essas as minhas considerações, sem querer atrasar o evento, e ao tempo em que eu renovo meus agradecimentos por ter tido essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Parabéns ao professor Sérgio na sua excelente explanação, muito interessante, ainda persiste tempo para esse debate, né? Muito interessante as palavras do professor Sérgio, principalmente considerando que vivemos uma realidade nova, né?
em que, às vezes, a legislação tem que ir atrás de como buscar a sua efetivação. Isso, claro, contando com o Poder Judiciário, né? Então, essa dinâmica tecnológica que a cada dia nos surpreende ainda mais, né? Com essa realidade. Os questionamentos, claro, eventuais questionamentos estão abertos aqui ao debate, nós temos ainda um certo tempo para essa discussão. E ressalto o seguinte, é interessantíssimo, professor, essa dinâmica, levando em consideração o artigo 9º da CLT, falando em que ela tem que sempre se pautar para evitar fraudes, né? Então, essa aplicação principiológica sempre tem que ser mais bem vista e também tem que se caracterizar nesses tempos mais modernos, né? Eu creio que seria... Exatamente. A sistemática trabalhista sempre primou pela primazia da realidade. Inclusive, quando lidamos com o direito material do trabalho, um dos princípios norteadores é o princípio da primazia da realidade sobre a forma, né? E muitas vezes se procura o quê? Blindagem patrimonial para fugir da efetividade de execuções, sabe? Então, assim, o juiz de execução, ele deve funcionar e orientar a sua equipe lá, já que uma vez provocado nós podemos tocá-la a partir daí de ofício, salvo as exceções previstas em lei, né, como por exemplo o IDPJ, mas com uma atividade de investigação mesmo, sabe? Atividade de detetive para procurar identificar essas possíveis fraudes, né? Lógico, sempre com a preocupação, né? Sempre com a preocupação, porque é um eterno conflito, né? O princípio da efetividade do processo, o princípio da efetividade da execução e o respeito ao devido processo legal do executado, né? Eu já ouvi de um juiz uma vez que ele disse assim: olha, Sérgio, eu trato o executado como se ele fosse um bandido. Isso não pode, né? Não pode. Não é porque ele está na condição de executado que ele está despido dos seus direitos fundamentais, né? Existe todas aquelas garantias que decorrem da cláusula geral do devido processo legal que o juiz da execução deve se preocupar. Agora tem que se preocupar também com o formalismo que tem como finalidade apenas fraudar a legislação e fugir do cumprimento da lei, digamos assim, né? Então, tem esse aspecto aí. É isso, eu fico só com a preocupação de não tomar o tempo. Se puxarem assunto, eu vou indo. Perfeito, ainda temos mais uns segundinhos aqui, mais alguns minutinhos, já na sequência preparando para o professor Mário, que seguirá, né, no próximo trabalho. Também só ressaltando também aos colegas a importância dos eventos científicos, que nem esse que está sendo proposto e exposto aqui a todos, né, demonstrando essa importância de como a gente tem que buscar essa atualização da própria legislação, né, para poder concretizar a própria lei, que às vezes fica acrônica, né, em relação à evolução social. Eu creio que seria disso. Professora Miriam, algum questionamento? João, acho que posso trazer o questionamento do chat que a Letícia colocou. Ela trouxe a seguinte pergunta, professor Sérgio: e como ficariam a variação de valores dos criptoativos? Eu acho que essa pergunta estaria bem ligada a essa ideia. A gente verificou, então, que o réu, ele tem, o único bem que poderia ser, digamos assim, executado naquele momento é uma criptomoeda, um criptoativo. Qual seria o procedimento adequado para fazer nesse momento? A venda desse bem? Como que a gente poderia, então, materializar ele dentro do processo? Pois é, essa é apenas mais uma das dificuldades práticas, né, de como operacionalizar isso, né? Eu tenho sempre essa preocupação de como fazer com que a coisa funcione na prática, né? Não basta determinar a penhora do ativo se eu não consigo transformar aquilo em um depósito bancário que depois eu vou expedir o alvará para o advogado do exequente sacar, ou pelo próprio exequente, conforme a vara entenda lá, e ele satisfazer o seu crédito, né? Então, essa é uma outra dificuldade, inclusive é uma dificuldade técnica, no sentido de que nós, do judiciário como um todo, nós não somos especialistas nesse tema. Até tem dentro do judiciário, eu conheço, tenho um amigo, por exemplo, que ele opera na Bolsa de Valores, ele conhece tudo disso aí, mas é uma exceção, né? As próprias escolas judiciais vão ter que realizar cursos nessa perspectiva, né? Mas eu acho que o principal mesmo é uma lei, né, que tente ventilar na medida das possibilidades todas essas situações que podem surgir. É lógico que sempre vai ter lacunas, isso é próprio da legislação, né? A teoria do direito nos mostra isso, mas uma lei que nos oriente nesse sentido, de como transformar isso efetivamente em dinheiro para satisfazer a execução de pagar a quantia. Porque como ativo financeiro ele sofre as variações do mercado, né? Do mercado.
né? Então, hoje um Bitcoin vale tanto, amanhã já pode valer mais, como pode valer menos, né? Estou repetindo aqui o Bitcoin, porque é a mais conhecida, né, das criptomoedas, né? Mas, de fato, é uma excelente pergunta, porque demonstra a dificuldade no cenário atual, no cenário de hoje, como efetivamente aprender esse ativo e fazê-lo ser um instrumento de efetividade do processo lá. É isso. Perfeito, professor. Agradecemos a bela exposição do professor Sérgio. Seguiremos na sequência com Denise e Andressa, retificando o que foi dito a posto, que apresentarão agora a trabalhabilidade nas modernas configurações de trabalho, novos direitos, uma análise à luz do artigo 7º da Constituição Cidadã. Gostaria de perguntar se a professora Denise e a professora Andressa estão prontas? Olá, tudo bem? Boa tarde. A professora Denise pediu escusas, mas não poderá estar conosco. Eu queria saber se eu posso compartilhar o slide. Claro, a palavra é sua, professora. Pode ficar à vontade, pode também compartilhar. Aqui, estão vendo? Perfeito. Sim. Então tá, boa tarde a todos. Eu me chamo Andressa, eu fiz esse artigo em coautoria com a doutora Denise Pires Pincato. E neste artigo, nós procuramos abordar a Constituição Cidadã, focando nela, portanto, o artigo 7º da mesma, em que nos dispusemos a responder alguns questionamentos. Dentre eles os incisos arrolados no título 7º da Constituição, eles alcançam todas as relações de trabalho, ou mais, a trabalhabilidade pode ser um futuro investimento para que todos os trabalhadores percebam esses direitos, e não apenas aqueles que têm a ideia de subordinação. Para tanto, então, usamos um método dedutivo de abordagem, de uma ideia de construção ampla, unicamente protegida, e sabendo disso, a partir do método estruturalista, permeamos o conceito de trabalhabilidade. Mas antes de chegar à trabalhabilidade, quero conversar com os senhores sobre a ideia do artigo 7º constitucional. O artigo 7º ele nos traz a ideia de que o direito protegerá outras relações de trabalho e além de outros que visem a sua melhoria. Portanto, os incisos do artigo 7º não esgotam as garantias. Também é verdade que a nossa Constituição se chama cidadã, não por acaso, por proteger todos os trabalhadores e, à luz dos seus incisos, ela traz essa ideia de propulsão ao trabalho e não apenas nas relações laborais, mas ao alcance propriamente da vida digna, fruto do labor, colocando-o, portanto, em elevado patamar. Partindo dessa linha e de toda a ordem econômica fundada no primado do trabalho, como pressagia ao longo de suas disposições constitucionais, avançamos o nosso estudo permeando as novas relações de trabalho. Ao permear essas novas relações de trabalho, citamos que, muito embora temos a ideia da reforma trabalhista de 2017, que no seu próprio projeto de lei traz essa imprescindibilidade de trazer para o mundo laboral a ideia da tecnologia envolvida, que já não podemos mais nos afastar dela, portanto, temos novos artigos falando do teletrabalho, sem esquecer que em 2011 tem a ideia dos meios telemáticos de comunicação, é bem verdade, mas percebemos no ano de 2020, né, com o caos que pairou entre as nossas vidas, a ideia da pandemia, que fomos obrigados a trabalhar fora das dependências do empregador, e percebemos o quanto é imprescindível isso. Como fica o trabalho? A ONU já tem alguns documentos nesse sentido, falando do aprendizado para a vida inteira, da imprescindibilidade das pessoas estarem em constante aprendizado, e não apenas isso, manuseando os meios tecnológicos, por ser necessário neste novo trabalho, o trabalho do futuro, por assim dizer, manuseá-los. Entendemos e abordamos isso no nosso artigo, que o mundo agora é VUCA, e como propala o seu próprio acrônimo, ele é vulnerável, ele é incerto, ele é complexo e ambíguo, e as relações não são lineares, elas mudam constantemente.
Essa ideia de integração, trabalho-vida, vida-trabalho, parte de uma evolução, um recomeçar constante. Citamos também no nosso artigo a ideia de Pierre Levy, do cyberspace, onde tudo se mistura, onde as coisas não são mais lineares, eu estou trabalhando, eu estou vivendo. Dentro dessa ideia, temos também a ideia do PL 5581, que traz, ainda pendente de aprovação, mas não indene a críticas, mas ele traz a preocupação com a saúde física e mental do trabalhador, neste novo espaço esse VUCA, conforme o acrônimo que falei aos senhores, nos trouxe. E dentro deste novo platô, se é que podemos chamar de platô, de repente, neste novo horizonte do trabalho e da vida, temos o fenômeno social da trabalhabilidade, que, assim como o conceito permeado pela doutora Denise Pires Ficato, a qual tive a satisfação de escrever esse artigo, ela esboça que a trabalhabilidade é um conjunto de ferramentas técnicas ou morais, sem as quais o direito fundamental ao novo trabalho, o trabalho do futuro, o trabalho neste mundo VUCA, como eu falei aos senhores, não se realizará. Entendemos que é imprescindível o investimento na trabalhabilidade de todos os trabalhadores para que possamos alcançar o trabalho digno do futuro, para que possamos nos desenvolver no futuro VUCA, e até mesmo já temos escritos do mundo BANI de trabalho, mas que não apenas as relações que permeiam a ideia de subordinação sejam protegidas, mas todas as demais relações de trabalho, por entendermos que temos uma abertura constitucional à luz do artigo 7º, que falei aos senhores no início de minha exposição, e não apenas nele, temos uma série de artigos constitucionais, até mesmo o artigo 5º, parágrafo 2º, que nos permite essa ideia de abertura. Também falamos de Canutilho, que ele preserva o sistema constitucional como um todo, ser salvaguardado, sem esquecer das garantias mínimas de todos os trabalhadores, ver uma vida digna e também um trabalho digno que possa propalar ou propulsar a sua trabalhabilidade. Muito obrigada a todos, fico à disposição e convido os senhores a lerem o nosso artigo. Perfeito, muito bom, professor Anderson, muito bom. Interessantíssima novamente, né, essa questão de que, embora nós tenhamos uma nova dinâmica social, né, se faz necessária a garantia dos direitos, né, principalmente dos empregados, o que demanda também um grande esforço da academia. Muito interessante a exposição da professora. Professora Miriam também questiona se existe algum questionamento. Não, apenas elogiar esse trabalho. Ontem mesmo eu estava dando uma aula e falando da importância que nós temos que dar para o direito do trabalho, não somente o direito do emprego. E essa ampliação é um passo sensacional que vocês colocaram no trabalho. Até indico o livro do professor Pedro Gravatá, de Minas Gerais, que ele fala sobre direito internacional social, depois eu mando ali no chat, que fala sobre essa ampliação, sabe? Essa vocação expansionista do direito do trabalho. Mas não vamos aqui retomar uma nova aula, né? Eu já posso passar a palavra para o próximo, João? Sinta-se à vontade, professora Miriam. Perfeito. Então, vou passar a palavra para o professor Mário Simões Barata, do Instituto Jurídico Portucalense de Portugal, para tratar sobre o tema do ensino superior politécnico e Constituição. Fique à vontade, professor. Creio que podem ouvir agora. Muito boa noite, a partir de Lisboa. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns aos oradores que me antecederam, com especial destaque para a oradora que acabou de falar, dado que eu também, a única cadeira que eu dou do direito privado é precisamente direito de trabalho, e gostei muito de ouvir a comunicação e aguardo ansiosamente pela publicação. Vamos virar mais agora neste painel para questões conexas com a educação e falar da realidade portuguesa, e a minha comunicação é precisamente sobre o ensino superior politécnico e Constituição. E antes de começar, gostava de agradecer à Iberajur pela oportunidade de proferir a mesma.
A título introdutório, a Constituição da República Portuguesa, que é de 1976, dedica um artigo às instituições de ensino superior em Portugal, o artigo 76, que tem como epígrafe Universidade e acesso ao ensino superior. Em concreto, a norma é composta por 2 números. O número 1 trata do acesso às universidades e às demais instituições de ensino superior, ao passo que o número 2 versa sobre a autonomia das universidades. Agora, o nosso conceito constitucional da autonomia abarca as seguintes realidades: autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira. No entanto, o modelo de ensino superior em Portugal é binário, porque existe ensino superior universitário e ensino superior politécnico. Mas esta característica estruturante do nosso sistema não encontra qualquer reflexo no número 2 do artigo 76 da nossa lei fundamental. E, a partir daqui, então, vou analisar então as autonomias constitucionais. Conforme já disse, não é, a Constituição estabelece que as universidades gozam, nos termos da lei, da autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira. Contudo, a Constituição não diz qual é o significado destas autonomias. Então, de alguma forma, vamos tratar este tema. Autonomia estatutária. De acordo com o professor Jorge Miranda e Rui Medeiros, a autonomia das universidades significa auto-organização interna das universidades, reserva de estatuto e a conjugar com reserva de lei. No entender daqueles autores, à lei cabe estabelecer a forma de elaboração e aprovação dos estatutos de cada uma das universidades, a aplicação dos princípios da gestão democrática e da separação e da interdependência de poderes, bem como os princípios da decisão em matérias científicas e os órgãos compostos pelos professores. No mesmo sentido, Gomes Canutilho e Vital Moreira afirmam que a autonomia estatutária significa o poder definir a sua própria Constituição, dentro dos limites da lei, independentemente de qualquer sancionamento governamental. Em segundo lugar, autonomia científica. Esta é o resultado ou o desfecho da liberdade de criação científica conjugado no número 1 do artigo 42 da nossa Constituição e traduz, nas palavras dos professores Gomes Canutilho e Vital Moreira, no direito da autodeterminação e auto-organização das universidades em matéria científica. Neste sentido, os autores oferecem como manifestação desta autonomia o direito de selecionar as áreas de investigação e de organizar essa mesma investigação. Em terceiro lugar, autonomia pedagógica. Esta terceira autonomia referida no texto constitucional diz respeito à pedagogia. De acordo com a doutrina, a autonomia pedagógica está relacionada com a autonomia científica e com a liberdade de ensino vertido no artigo 43 da Constituição. Para Gomes Canutilho e Vital Moreira, a autonomia pedagógica consiste na capacidade de autodefinição das formas de ensino e de avaliação, programas de curso, organização e conteúdo das disciplinas e da distribuição do serviço docente. Em quarto lugar, autonomia administrativa. Esta, no fundo, diz respeito à capacidade para a prática de atos administrativos e para a celebração de contratos administrativos e compreende igualmente o poder regulamentar. Por fim, temos a autonomia financeira, que consta, e esta autonomia reporta-se, no fundo, à ideia, ou abrange, designadamente o orçamento próprio, a capacidade de arrecadar receitas próprias e de afetar as suas despesas, contando-se entre aquelas as taxas cobradas aos utentes, as chamadas propinas, e o pagamento dos seus serviços ao exterior. Bom, dito isto, qual é a nossa posição sobre esta norma da Constituição Portuguesa? A redação do número 2 do artigo 76 suscita um problema que consiste em saber se a autonomia universitária pode ser estendida ao ensino superior politécnico, nomeadamente aos institutos politécnicos e às escolas superiores não integradas naqueles. De acordo com Gomes Canutilho e Vital Moreira, a resposta parece dever ser negativa. Para sustentar esta interpretação, os autores recorrem ao elemento gramatical ou literal, ou seja, as palavras utilizadas pelo legislador constituinte, e, no fundo, defendem que o número 2 só menciona as universidades, ao passo que o número 1 do artigo 76 refere-se às demais instituições de ensino superior. No entanto, os autores não se mostram contrários à possibilidade da lei a estender a autonomia universitária
às instituições de ensino superior politécnico. No fundo, esta omissão poderá ser retificada, na nossa opinião, no quadro de uma eventual revisão constitucional. Passados 45 anos desde a sua entrada em vigor, acreditamos que o número 2 do artigo 76 deve ser revisto, de modo a incluir todas as instituições de ensino superior e não só aquelas com a designação da universidade. E a nossa proposta de revisão baseia-se em 3 razões. Primeiro, a origem do ensino superior politécnico. No fundo, quando nós pensamos na origem do ensino superior politécnico, o ensino superior politécnico era uma realidade incipiente quando os trabalhos da Assembleia Constituinte em Portugal em 1975. Na verdade, a criação do ensino superior politécnico encontra-se na reforma do sistema educativo por Veiga Simão em 1973, que propôs a diversificação do ensino superior e a criação dos institutos politécnicos e das chamadas escolas superiores normais. Após a Revolução de 25 de Abril, o legislador apostou no chamado ensino superior de curta duração e as escolas superiores técnicas. Contudo, tal opção não vigou e esse ensino passou a ser designado como ensino superior politécnico com a entrada em vigor do Decreto-Lei 513/79. No fundo, esta brevíssima história confirma a afirmação adiantada no início deste ponto, que aponta para o facto do ensino superior politécnico estar no início da sua vida, quando a elaboração e aprovação da Constituição em 1976. E longe de constituir um subsistema de ensino superior consolidado e enraizado na sociedade, o que explica a atribuição da autonomia exclusivamente às universidades na primeira revisão constitucional operada em 1982. Uma segunda razão encontra-se na nossa Lei de Base do Sistema Educativo, aprovada pela Lei 46/86. Nesta lei de bases, o próprio legislador tem dificuldades em diferenciar as instituições de ensino superior, dado que utiliza os mesmos termos para os caracterizar, limitando-se a alterar a ordem dos mesmos. A única exceção a esta afirmação prende-se com a descrição da investigação empreendida pelos estabelecimentos do ensino superior politécnico. No fundo, fazem investigação aplicada e desenvolvimento, o que, em nossa opinião, é manifestamente insuficiente para justificar uma política pública que perpetua a natureza binária do sistema. Uma terceira e última razão prende-se com a própria concepção da autonomia, porque esta concepção já evoluiu no panorama jurídico português. Presentemente, o regime jurídico das instituições de ensino superior, que foi adotado pela Lei 102/2007, disciplina mais autonomias do que aquelas que constam da Constituição, nomeadamente autonomia patrimonial, cultural e disciplinar. O que é que nós queremos dizer com estas autonomias? No fundo, quando nós falamos de autonomia patrimonial, as instituições de ensino superior gozam de autonomia patrimonial, na medida que têm um património próprio, bem como a capacidade de adquirir e alienar bens. Sem prejuízo 2 minutos, professor, lembrando. Do uso de bens do património do Estado que lhe sejam cedidos. Depois, temos uma outra autonomia, que é a autonomia cultural, que no fundo as instituições de ensino superior dispõem de capacidade para definirem o seu próprio programa cultural e de formação, bem como de tomarem iniciativas culturais. Por fim, o legislador consagrou a chamada autonomia disciplinar. De acordo com o número 1 do artigo 75 do RGES, a autonomia disciplinar confere às instituições de ensino superior públicas o poder de punir, nos termos da lei e dos seus estatutos, as infrações disciplinares praticadas pelos docentes, investigadores e demais funcionários e agentes, bem como pelos estudantes. Para concluir, temos aqui uma proposta que passa pela seguinte ideia. Estas 3 razões levam-nos a defender uma nova formulação para o número 2 do artigo 76. Assim, propomos a seguinte redação. As instituições de ensino superior gozam, nos termos da lei, de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira, patrimonial, cultural e disciplinar. Em nossa opinião, esta proposta tem o mérito de garantir uma proteção constitucional direta a todas as instituições de ensino superior, independentemente da sua designação
e caracterização. Em suma, a nossa proposta de aperfeiçoamento da lei fundamental repararia uma grave omissão da Assembleia Constituinte, que aprovou a Constituição em 76, relativamente ao ensino superior politécnico, e manifestamos a esperança que este contributo possa, nas palavras de Jorge Miranda, fazê-la cada vez mais viva e efetiva. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela bela exposição, professor. Interessantíssimas considerações, ressalvadas diversas peculiaridades técnicas, né? Principalmente aqui com relação às questões do ensino politécnico, né? Interessante analisar que a Constituição brasileira também tem algumas semelhanças com essas exposições da questão portuguesa, né? Ao versar sobre educação no plano nacional, a Constituição Federal, ela, de forma diferente talvez, ela o faz de forma analítica, né? Remetendo a legislação infraconstitucional à organização. Contudo, as diretivas, né, da educação nacional encontram-se, no caso brasileiro, encontram-se descritas na própria Constituição. Mas muito interessante, guardadas assim as suas também peculiaridades, inclusive do que se vivencia em cada país, né? Aqui no Brasil, atualmente, nós temos alguns dilemas enfrentados pela educação. Essa discussão sobre educação no Brasil está em alta, aqui nesse nosso plano, por decorrência de questões políticas, mas também é muito interessante verificar que Portugal também está tendo as suas discussões com relação ao ensino, né? Tão fundamental para a edificação e implementação constitucional, né? Parabéns ao professor, achei interessantíssimo a explanação realizada. Professora Miriam. Obrigado. Também achei bem interessante a pesquisa do professor Mário. Inclusive, ano passado a gente teve várias discussões aqui no Brasil por causa das eleições dos reitores das universidades federal, que não estavam sendo, né, empossados e tudo mais, e era uma discussão exatamente sobre essa autonomia universitária e também toda a questão democrática dentro das universidades. Então, é um tema que é vivo, digamos assim, utilizando as palavras do professor Maia, vivo aqui também no Brasil, e uma discussão que a gente precisa sempre rememorar, certo? Então, acho que já posso passar a palavra para a próxima pessoa, João? Só ressaltando aqui, professora Miriam, que nós temos a Letícia, ela foi alterada, né? Ela vai fazer a apresentação dela amanhã. O painel dela foi deslocado hoje para amanhã. E seguindo aqui também um outro aviso que recebemos aqui da nossa coordenação é o seguinte: a nossa colega Aliane, desculpe, que fará a próxima apresentação, ela estava com algumas dificuldades técnicas ali, talvez tenha que fazer a apresentação com a câmera fechada, mas não creio que não haverá problemas. É esse o contexto, professora? A palavra está contigo. Sim, professor, muito obrigada. Por hora, acho que a internet está funcionando direitinho e a minha imagem está sendo veiculada. Se houver alguma instabilidade, aí eu vou pedir licença aos senhores para desativar a minha câmera, para que o conteúdo, né, a apresentação não seja prejudicada. Tudo bem? Perfeito. Alguma consideração a mais, professora Miriam? Que lhe interrompi, peço desculpas. Não, pode ficar tranquilo, professora Liane, pode prosseguir na apresentação. Tá ótimo. Então, obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Estou falando aqui de Fortaleza, Ceará, nossa terra do sol, né, com saudade do Porto. Estivemos aí no Cidigim há alguns anos. Foi uma grande alegria. E hoje eu trago uma reflexão que vem inquietando meus processos do pensamento, da pesquisa e do pensamento, que diz respeito à relação entre a mediação pedagógica, né, e as possibilidades de inovação no cenário local. Então, o título do trabalho apresentado é Mediação Pedagógica como inovação frugal de base no ensino do direito, um olhar para a relação aluno-conhecimento em tempos de complexidade. A priori, a temática surge, né, em um contexto de inovação que invade aí os processos de ensino-aprendizagem, especificamente, né, com mais força no cenário pandêmico, a partir de 2020.
Então, com essa crise pandêmica da Covid-19, nós verificamos que o volume de informação acessível por meio das tecnologias de informação e comunicação, que já cresce, né, a cada dia, muito antes da pandemia, né, ele veio apresentar para os indivíduos, os sujeitos pesquisadores, uma dificuldade no que diz respeito à construção do conhecimento. Então, muitos são os caminhos, muitas são as possibilidades, e é nessa medida que surge a premente necessidade de pensar possibilidades de construir com segurança metodológica, né, o conhecimento científico. Diante disso, a pesquisa ela se propõe a enfrentar o seguinte questionamento. No contexto do ensino do direito, em que medida é possível conceber a figura do professor como um mediador pedagógico da relação aluno-conhecimento diante das incertezas que marcam a sociedade em rede? A relevância do assunto, ela diz respeito à multiplicação de publicações científicas, né, que nem sempre vem acompanhada de um avanço no que diz respeito à qualidade desses artigos veiculados. Além disso, surge também a necessidade de pensar uma transição do paradigma cartesiano fragmentado para um paradigma da complexidade, que, entre outros autores, né, inspira a obra de Edgar Morin. Então, trata-se de pesquisa bibliográfica e documental realizada no campo teórico, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, e nós optamos pelo método hipotético-dedutivo. Nesse sentido, o trabalho ele se dividiu em 3 sessões. A primeira delas aborda a sociedade em rede, redes sociais e a relação aluno-conhecimento. No contexto do século XXI, as tecnologias de informação e comunicação disponibilizam a multiplicação, né, de oportunidades em termos de contato, não só com outros pesquisadores, mas com outras produções, né, seja de onde, enfim, independente da origem, né. Então, nesse cenário surgem redes sociais de pesquisadores, né, e o sujeito pesquisador é bombardeado de informação nesse cenário de comunicação científica. Então, nós vamos observar que há necessidade, diante da rapidez dos processos de desconstrução, construção e reconstrução do conhecimento, há necessidade de refletir acerca da interação entre o pensar do aluno, né, e a possibilidade de fazer escolhas metodologicamente seguras para construir o conhecimento. Então, tanto na esfera profissional e acadêmica, o que nós observamos é que o indivíduo hoje encontra-se conectado em rede. E as possibilidades, elas vão das redes sociais mais, vamos dizer assim, populares, né, a outras menos conhecidas, mas que também oportunizam o contato com autores e obras do mundo inteiro. Faz-se, assim, um convite ao estabelecimento de uma nova dinâmica que coloque no centro a relação entre o homem e o conhecimento. E, para isso, a gente parte da reflexão com Capra e Mattei, que alerta para a necessidade de a humanidade reverter os seus padrões extrativos e destruidores na relação que alimenta com o mundo físico que a recebe. Então, Capra e Mattei, eles estabelecem que é preciso repensar essa manutenção de saberes compartimentados, isolados, em um cenário de hiperespecialização. É preciso que esse conhecimento possa dialogar, né, e, assim, viabilize novas construções em virtude da premente necessidade de transição para um modelo complexo de construção do conhecimento. No Morin, a gente encontra uma referência que diz que, nessa época de mundialização, os grandes problemas são transversais, multidimensionais e planetários. Daí a gente observa que há, sim, pontos positivos nesses processos, né, de comunicação que alcançam o sujeito hiperconectado. E, para isso, a pesquisa, a ciência, né, nos diferentes campos do conhecimento, ela também precisa se conectar. E, como exemplo, Morin traz a cosmologia, as ciências da Terra, da ecologia, entre outros. Então, aqui a gente chega ao seguinte ponto, né, de reflexão.
é preciso compreender que o próprio conceito de espaço e tempo, de humanidade, deve ser revisitado, com Manuel Castells, inclusive. Então, nós passamos a abordar as incertezas e a necessária reflexão acerca do paradigma da complexidade. Morin alerta que a maior contribuição do século XX, e isso é um tanto, vamos dizer assim, isso me gera uma grande inquietação, a maior contribuição do século XX no terreno do conhecimento foi exatamente a noção dos limites do nosso conhecimento. E é com esse propósito, né, diante dessa necessidade de compreender o limite entre o que a tecnologia permite e propicia e o que a mente humana é capaz de lidar, né, que há um paradigma da ciência moderna centrado em descobertas capazes de promover diálogos não apenas entre autores, mas também entre unidades de sentido. Aqui, nós encontramos uma referência à incerteza, tanto no campo cognitivo quanto histórico. E Morin, junto com Prigogine, eles afirmam que é preciso parar para refletir, né, no sentido de abraçar essas incertezas, aceitá-las, para que a gente possa produzir conhecimento a partir desse cenário, né, que se apresenta e que se desvelou como nunca antes por meio da pandemia. Para isso, o estudante precisa aprender a desconstruir, a reconstruir e a comunicar de forma clara, por meio de uma linguagem simples, o conhecimento. Então, nessa medida, tem um estudo muito interessante da professora Marisa Eisvik, que é psicóloga também, né, e doutora aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ela diz que é preciso abrir o pensamento para uma complexidade do real, considerando as noções de ordem e desordem. Então, é nessa medida que a gente vai caminhando para a figura do professor, como um elemento essencial na atuação de um processo, na atuação no processo de mediação entre aluno e conhecimento. Essa figura do professor mediador, ela se dá frente à relação conflituosa inaugurada entre o aluno e as possibilidades que se multiplicam no cenário em rede. Então, a atuação do professor mediador parte de uma perspectiva dialógica. Ela coloca o conflito, né, que eu acabei de mencionar, no centro, para compreender a partir dele quais são os efeitos positivos, o que nós podemos trazer em termos de aprendizado e de possibilidades para o futuro. Então, 2 minutos, professora. Obrigada, professor. Rapidinho. Então, para finalizar, é interessante colocar que a figura do professor mediador, no cenário que Rubem Alves traz, e que muito me agrada. Eu gosto muito das obras do Rubem Alves, porque ele tem uma linguagem, ele traz uma percepção de diálogo com o cotidiano, com o prazer. E ele fala que é preciso pensar uma caminhada com prazer entre a Feira das Utilidades, onde moram os cientistas, né, e a Feira da Fruição, em que residem os sábios, os degustadores. Né? Então, essa interação acho importante porque me traz à mente uma experiência do próprio cérebro, do próprio pensamento humano, né, de contemplar a produção do conhecimento e os seus impactos na realidade, mas também de dar espaço ao momento de degustar, de vivenciar esse processo de tese e antítese. E, em termos de inovação, a mediação, ela surge sim, né, nós concluímos que surge como uma possibilidade de inovação frugal, de base, porque é exatamente essa inovação, nesse cenário que dialoga entre a feira da utilidade e a feira da fruição, que vai permitir que surjam, né, é por meio desse olhar que os alunos podem trazer, sim, o seu contato, né, com a realidade para o campo da pesquisa. E, nessa medida, isso propicia um favorecimento aos processos de construção do conhecimento inovadores. Então, assim, né, é possível observar que, para fazer a ciência avançar, há que se dialogar entre teoria e prática no cenário da complexidade. E Ostrower, né, finalizando aqui,
nos faz pensar o seguinte, que isso acontece, né, quando nós aceitamos e abrimos espaço para comportamentos criativos. Esses comportamentos que decorrem precisamente da integração do consciente, do sensível e do cultural. Então, aqui é uma abordagem voltada para o conceito de produtividade ecotecnológica do professor Henrique Leff, em que nós abraçamos o aspecto ecológico, cultural e tecnológico de construção do conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade, fico muito feliz de estar perto, ainda que por meio das redes, né, da qual acabei de falar, para conversar com os senhores, e de dizer da minha satisfação dessa parceria, que tem sido uma parceria para mim muito enriquecedora. É isso, professor, muito obrigada. Muito obrigado, professora Eliane. Nós que agradecemos, sendo certo que a colega compõe conosco esse evento Sim. maravilhoso está sendo desenvolvido, né? Então, mais uma parte. Então, nós que temos a agradecer sua presença, também prestigiando esses nossos outros colegas que se encontram presentes, né? Interessantíssima a fala da professora, porque parece um tanto quanto, ouvindo, né? Conseguia ver o seguinte: o papel de um professor conversando com alunos seria o presente conversando com o futuro, né? Então, isso é importantíssimo para a concretização dessa humanidade, né? Humanidade no sentido de humanismo mesmo, nos tornarmos humanos, né? Então, esse processo educacional realmente, principalmente diante da realidade que a gente tem vivenciado, né? É importantíssimo a gente estar sempre refletindo, né? Verificando, estudando, vendo aonde que a gente vai chegar, aonde a gente quer chegar também, e tendo noção de que às vezes esse vento futuro, né, esse motor, talvez seja no aluno, né, que esteja ali à nossa frente, seja ele que consiga transformar o que a gente quer hoje no amanhã. A gente acha que um professor, a grande satisfação seria ver isso, né? Ver o aluno conseguindo vir cheio de energia com as suas próprias concepções, né? E fazendo um futuro melhor para a gente também vivenciar, né? Então, achei impressionante, muito, muito boas as palavras da professora. Eu, particularmente, gostei muito. Professora Miriam, as suas considerações? Muito obrigada, João. Eu achei bem relevante o trabalho que a professora Eliane apresentou, principalmente porque ele nada contra a curva, né? Nada contra essa maré que a gente vive de desvalorização do ensino e também de distanciamento do ensino. Então, Eliane, acredito que um dos obstáculos que você vai enfrentar na sua pesquisa é essa motivação. Será que temos motivações institucionais para trazer o professor mais perto como mediador? E esse papel de filtrar os trabalhos ruins, né, que você não usou essas palavras, mas eu anotei aqui os trabalhos ruins, para a gente começar a acreditar mais que os alunos podem fazer trabalhos melhores e que a gente pode, se não, produzir em massa, que é o que a gente vivencia bastante por causa de critérios que nós temos no nosso país de avaliação de programas e professores, né? Então, o seu trabalho ele é bem revolucionário nesse sentido, porque ele briga aí contra essas tendências. Parabéns, professora. E agora obrigada, eu vou passar a palavra para... Obrigada a você. Passo a palavra para o professor Fabiano Fernando da Silva e o professor Lorival José de Oliveira, da Universidade de Marília, aqui no Brasil, que vão falar sobre o tema da economia digital e execução trabalhista, desafios e perspectivas acerca da penhora de criptomoedas como mecanismo de satisfação executiva, já em diálogo com o nosso palestrante que tivemos inicialmente. Professores, fiquem à vontade. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E desde já, conforme foi anunciado, né, pela professora Miriam, o tema do nosso trabalho, nosso artigo, coincidentemente, foi o tema da palestra, né? Então, nós ficamos numa situação até um pouco difícil, haja vista que o Dr. Sérgio explorou da melhor maneira possível todas as dificuldades encontradas para que se torne possível a penhora, por exemplo, no caso do Bitcoin, né, das chamadas criptomoedas. Então, eu gostaria de iniciar a nossa exposição, e depois eu passo a palavra para o Dr. Fabiano, dizendo o seguinte: nós ainda nos encontramos com institutos jurídicos que partem do pressuposto que nós estamos vivenciando uma sociedade estática. Só que, na verdade, essa sociedade não é mais estática. Ela ganhou a denominação de uma sociedade dinâmica.
nós sempre pensamos em penhora de bens corpóreos, bens tangíveis, e hoje nós temos uma valorização muito maior de bens que são intangíveis. E nós podemos até colocar as criptomoedas dentro dessa classificação de bens intangíveis. Então, o que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo uma situação em que vivemos com institutos clássicos, como é o caso da execução propriamente dita, né, ou a fase executiva, vivendo uma realidade bastante diferente daquela para a qual esses institutos foram criados. Na nossa pesquisa, né, cujo título vocês já estão vendo sendo projetado aí, através dos slides do Dr. Fabiano, ela começa apresentando um dado que é muito grave. Nós temos hoje, só na Justiça do Trabalho, mais de 3 milhões de execuções pendentes. Execuções que não alcançaram a concretividade, execuções em que os credores efetivamente não receberam. Todos vocês sabem que execuções pendentes é praticamente sinônimo de não efetividade processual. A partir dessa realidade, e levando em consideração as alterações ocorridas nesses relacionamentos sociais, nas valorização dos bens e surgimento de outros bens, nós partimos do princípio em que é possível, sim, é viável, sim, a execução de criptomoedas. Agora, não existe uma normativa, como diz o Dr. Sérgio, para tanto? Não existe uma normativa, mas isso também não impede que a execução, de forma concreta, ela ocorra. Então, em síntese, é sobre isso que nós tratamos, não querendo ficar aqui repetindo tudo aquilo que já foi dito pelo nosso o nosso expositor do painel desse grupo. Eu passo a palavra imediatamente para o Dr. Fabiano, que vai trabalhar de uma forma mais pormenorizada e mostrando, inclusive, exemplos de situações concretas em que isso já está ocorrendo. Dr. Fabiano? Obrigado, professor Lorival. Boa tarde a todos. Me ouvem? Ok, vou compartilhar a tela novamente. Não estamos ouvindo, Fabiano. Agora sim. Ok. Então, nosso objetivo de pesquisa é apresentar reflexões sobre os desafios e perspectivas acerca da penhora de criptomoedas como mecanismo de satisfação executiva. O método que nós utilizamos foi o método dedutivo, na perspectiva jurídico-prospectivo e jurídico-propositivo, porque, além de abordar a temática, nós tendemos a refletir sobre possíveis alternativas a esse tema. A metodologia, ela é um estudo doutrinário com pesquisa bibliográfica e documental de natureza teórico, doutrinário, jurisprudencial e também empírica. E o nosso marco teórico é a economia digital. O nosso sumário, a nossa pesquisa, ela é dividida em 3 eixos. No primeiro, fazemos uma introdução sobre a economia digital e os criptoativos, destacando a propagação de criptomoedas na contemporaneidade. No segundo eixo, nós analisamos números sobre execuções trabalhistas, como foi introduzido pelo professor Lorival. No terceiro eixo, analisamos a temática da penhora de criptomoedas à luz da análise legislativa e jurisprudencial. E no quarto eixo, nós destacamos a necessidade de um avanço legislativo e jurisprudencial e também de uma atuação do Poder Judiciário referente ao tema da penhora de criptomoedas, o que já foi abordado na palestra inicial. Quando nós falamos de economia digital, nós precisamos entender que ela tem causado uma revolução, tanto no modo de produção, como nos novos modelos de negócio. E isso, atualmente, conferiu um destaque ao uso de criptomoedas para a realização de transações comerciais ou por mero investimento, especulação financeira. Tanto que existe um projeto de lei em andamento, o projeto 2164 de 2021, recente, em que se define os criptoativos como ativos digitais não pertencentes ao sistema monetário internacional que são protegidos por criptografia, que foi aquilo falado no início da palestra, a dificuldade de se penhorar os criptoativos por causa da criptografia, dos códigos público e privado.
tem se tornado cada vez mais popular como forma de investimento e especulação financeira, o que tem motivado a regulação internacional. Essas moedas, elas permitem a realização de transações monetárias diretamente entre os particulares, sem a necessidade de uma fiscalização por um banco central. Daí a nossa dificuldade a inviabilizar as execuções, porque pode ser causa de um afugentamento de capitais. As execuções trabalhistas em números. A Justiça do Trabalho no ano de 2020, por meio do relatório do TST, divulgou aquilo que o professor Lorival falou, que o estoque de execuções atingiu um montante de 3.604.710 processos. O tempo médio de tramitação na fase de conhecimento dos processos na Justiça do Trabalho é em média de 7 meses e 6 dias. E ele chega na fase de execução a 2 anos, 7 meses e 7 dias, o que demonstra a problemática de se encontrar ativos para a satisfação da execução. A temática em termos de legislação e jurisprudência. Não existe, como foi dito, uma legislação que trate efetivamente sobre os criptoativos, mas existem alguns projetos de lei em andamento, por exemplo, o 2140 de 2021, que pretende determinar ao Banco Central que em cerca de 180 dias ele regule as criptomoedas, as transações e atribua outras providências. E também encontramos na seara penal um projeto de lei tendente a aumentar a pena de lavagem de dinheiro quando se envolver a utilização de criptomoedas. Então, aqui a gente percebe a necessidade dessa movimentação legislativa, o que já tem ocorrido por meio de projetos de lei. Em termos de jurisprudência, seria muito difícil analisar os 24 tribunais TRTs do país. Por isso, nós tivemos que fazer um recorte metodológico e propusemos ser a região Sudeste. Por quê? Porque é a região mais desenvolvida, segundo o IBGE, detém 55% do PIB nacional, é um destaque do setor industrial, financeiro e comercial, é a segunda maior região e a mais populosa, e a população é que mais tem acesso à internet e tecnologias. Dentro dessa análise, nós fizemos a averiguação de jurisprudência no âmbito desses tribunais, que integram a região Sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e onde localizamos a maior quantidade de provimentos judiciais tratando desse assunto foi no TRT da segunda região, da capital, São Paulo, em que a majoritária interpretação jurisprudencial tem deferido diligências em busca de investimentos de criptomoedas, reformando grande parte das decisões de primeiro grau que não deferem esse pedido por dificuldades de localização, falta de provas sobre esses ativos. Então, aqui, a nossa pesquisa, ela adentra basicamente nessa problemática, defendendo que há uma urgente necessidade de reflexão sobre o tema da penhora de criptomoedas no Poder Judiciário, como forma de se adequar às transformações proporcionadas pela economia digital, aperfeiçoando o Instituto e ampliando possibilidades de penhora, o que passa urgentemente pela necessidade primeira de uma regulamentação normativa. Só que nós temos ainda variáveis negativas, como foi apontada na palestra pelo doutor, que é... 2 minutos, professor. Obrigado, doutor. Que é a dificuldade prática na implementação dessa penhora. E, para isso, nós precisamos, primeiramente, que os magistrados do Poder Judiciário, ele defira esses pedidos de tentativas de penhora para que, assim, nós possamos regulamentar essa situação existente e enveredar no sentido de localização, porque o direito precisa dessa regulamentação. Então, a nossa proposta além da regulamentação, que o Poder Judiciário crie centros de estudos necessários a acompanhar esse fenômeno da economia digital. Muito obrigado. Belíssima explanação dos professores. Eu acho interessante ressaltar o seguinte, que embora já tenha sido um trabalho abordado, né, no nosso evento, importante ressaltar que se foi abordado mais de uma vez é por conta da sua importância, né? E não à toa está sendo objeto de lei. Então, se parabenizar os professores, né? Pesquisa extremamente relevante, principalmente nesses contextos em que a Justiça do Trabalho precisa, né, buscar uma nova forma, não só a Justiça do Trabalho, mas também o Judiciário em si, mas principalmente a Justiça do Trabalho, né? Buscar essas novas formas de efetivação, concretização da sua competência, né? Então, creio que seja importantíssimo dar alta relevância desse trabalho desenvolvido pelos professores, né? E achei muito interessante esse contexto. Professora Miriam.
Obrigada, João. Também achei bem interessante, eu vi que a fala de vocês complementou e também provocou bastante, porque meio que jogou a bola de volta, então joga aqui, aceita essa execução, que a gente vai dar um jeito de regulamentar isso depois dessa etapa, achei bem interessante. Então, a visão de vocês de que essa provocação do judiciário, o judiciário, então, admitir isso como algo executável, como um primeiro passo, pode ser algo bem interessante. Eu achei muito relevante o trabalho, concordo com o João de que espero que vocês continuem nesse caminho e também parabenizo pela metodologia, que foi muito clara, quando o senhor comentou. Então, a gente resolveu escolher o Sudeste, eu já estava assim, mas por quê? Daí você respondeu certinho ali por que escolheram essa metodologia. Então, fiquei bem feliz de ser honrada de também participar dessa mesa. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para as próximas alunas que vão apresentar, a professora Poliana Ribeiro dos Santos e a professora Norma Sueli Padilha, da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre os custos dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais para o Brasil. Fiquem à vontade. Me perdoe a intromissão, mas com relação à professora Poliana, uma das organizadoras desse evento, temos que fazer um especial agradecimento, né? Porque a professora Poliana estuda na mesma instituição do que eu, sem sombra de dúvidas, uma das alunas mais brilhantes daquela casa. E a professora Norma é uma pessoa muito ocupada, não sei se poderá apresentar hoje também, mas são duas pessoas muito especiais para o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, me perdoe a intromissão, mas não poderia deixar de fazer essas considerações. Obrigada, professor João. Está me ouvindo? Sim? Obrigada pelas suas colocações, obrigada também, professora Miriam. Antes de começar minha apresentação, eu quero parabenizar o Lourival e o Fabiano, muito bom o trabalho deles, achei muito interessante, fiz aqui algumas anotações que eu quero pesquisar depois, matemática bem atual, né? A gente vê como esses assuntos estão popularizando, a gente vem vendo artigos diretos sobre isso, e tem mesmo, né? Porque criptomoedas e outras situações assim, a gente tem que trazer o direito para a realidade, né? Mas bem, como o tempo de apresentação é bem curtinho, eu vou apresentar como o meu trabalho foi estruturado e os objetivos dessa pesquisa para dar uma ideia geral sobre o trabalho em si. Então, o objetivo geral desse trabalho foi fazer um levantamento geral sobre o custo do acidente de trabalho e das doenças laborais para o Brasil e relacionar com a preservação da saúde do trabalhador como um direito humano. Então, nós dividimos o trabalho em 2 tópicos. No primeiro tópico, nós traçamos uma linha cronológica sobre a evolução dos direitos dos trabalhadores, desde a Revolução Industrial até os dias atuais, focando principalmente na questão da saúde do trabalhador e a relação da preservação da saúde no ambiente laboral com os direitos humanos. E também mostrando a evolução, né, do conceito de o que é saúde, passando daquele simples ausência de doença para um total, né, estado de completo bem-estar físico, mental e social do trabalhador. Então, nesse primeiro tópico, foram apresentados alguns diplomas, como a Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos e Sociais e Culturais de 66, a Constituição da Organização Mundial da Saúde, enfim. Foi apresentado esses diplomas focando em demonstrar que a preservação da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho é uma questão de direitos humanos. Já no tópico 2, nós trabalhamos mais em cima dos custos causados pelos acidentes de trabalho e pelas doenças ocupacionais, com o objetivo de fazer um levantamento de um modo geral sobre os custos, né? Então, foram usados principalmente os dados da plataforma digital Smart Lab, e também nós utilizamos outros dados públicos disponibilizados pelo governo federal em sites. Então, eu preparei aqui para essa apresentação alguns dados para expor, principalmente relacionados à previdência social, porque quando falamos em custos de acidente de trabalho, a primeira coisa que a gente pensa é a previdência social. Então, vou falar para vocês alguns custos, né? Então, aposentadoria por invalidez
Só no ano de 2020, esses custos que eu vou colocar aqui. Aposentadoria por invalidez, 68,5 bilhões. Auxílio-doença, 17,5 bilhões. Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, 5,4 bilhões. Auxílio-acidente por acidente de trabalho, 4,3 bilhões. Pensão por morte por acidente de trabalho, 2,3 bilhões. Auxílio-doença por acidente de trabalho, 1,7 bilhões. Então, só em 2020, apenas a Previdência Social, ela utilizou 44,31% dos recursos brasileiros. E alguns estudos apontam que os gastos por conta de acidente de trabalho e auxílio-doenças, eles são uma perda do PIB de 4% até 10% se o país é um país em desenvolvimento. Então, se a gente for colocar essa porcentagem no Brasil, considerando o PIB de 2020, que foi de 7,4 trilhões, a estimativa da perda brasileira com acidente de trabalho e com doenças laborais seria de 296 bilhões a 740 bilhões, só com isso. Então, esses números por si só, né, eles já mostram a falta de investimento do país em segurança e preservação da vida do trabalhador, como também que os direitos humanos dos trabalhadores de manter uma vida saudável e íntegra são completamente ignorados no Brasil. Nós também observamos que há uma grande necessidade de pesquisas científicas para identificar onde investir para prevenir esses acidentes e doenças laborais, né? Então, a gente observou na hora de coletar os dados que não há uma unificação sobre esses dados, os dados estão espalhados, esses dados a gente também só tem em relação às pessoas que têm um emprego formal, então isso também é só uma parcela da população, isso não corresponde a toda a população, mas só aqueles que têm um emprego formal, aqueles que não têm, não estão nos índices, né? Então poderia ser até muito maior. Bem, assim, de um modo bem sucinto, essa foi a nossa pesquisa que nós submetemos ao evento e que trouxemos aqui para a apresentação. Passo a palavra, então, novamente para os professores João e Miriam. Perfeito, professora Poliana. Interessantíssimo tema, extremamente relevante, já começando pelo tema, né? Porque, para além das novas relações laborais, caso não sejam disciplinadas, para além da perda de um direito, a gente começa a perder a própria humanidade, né? Isso demonstra essa necessidade da gente sempre estar ativo e diligente, principalmente nesses tempos, né? Nesses tempos, desculpe, em que a legislação trabalhista vem sofrendo, vamos dizer, progressivas mudanças, né? E também podendo onerar a previdência social e trazer uma sociedade talvez que seja distante, né, daquela que a gente tem descrita nos termos constitucionais, né? Então, super relevante inclusive esse aprimoramento, né? Essa lapidação, acho, para a gente pegar e descrever, ter uma visão mais ampla, né, do que se tratam, qual que é o horizonte desses direitos que estão sendo abordados, né, na pesquisa desenvolvida. Muito interessante. Professora Miriam? Obrigada, professor João. Eu gostei bastante do tema da professora Poliana e da professora Norma, é um tema com certeza de muita relevância, e eu, assim, gostei que vocês trouxeram, então, os dados da Previdência, e eu pensei bastante em, talvez, algumas sugestões de aperfeiçoamento, em pensar nesses custos para dentro da empresa, porque a gente fala bastante dos dados da Previdência, mas a gente não tem esses dados dentro das próprias empresas, porque, vejam, os trabalhadores que sofrem acidente de trabalho e são afastados pelo INSS, eles estão estáveis, né? Então, eles não podem ser demitidos. Durante aquele período de afastamento, a empresa está, então, colocando uma pessoa no lugar. Não sei se vai ser possível achar esse tipo de custo, né? Mas, às vezes, pontuar isso na pesquisa talvez seja interessante, porque ela está pagando por 2 pessoas ali, tem um custo isso, que talvez a prevenção, que se a empresa tivesse feito, né, não teria esse custo também. E um outro ponto que eu acho interessante, não sei se tem também, são dados do SUS, para ver se a gente, porque acidente de trabalho, às vezes,
esses que viram auxílio-doença, auxílio-acidente, não necessariamente, e aposentadoria por invalidez pode ser coisa mais abrupta, né? Mas a maioria deles são contínuos e duradouros e uma extensão de dano. Mas eu não vejo muito, assim, pesquisa do SUS relatando esse tipo de situação. Talvez fosse outros pontos aí para aperfeiçoar, mas eu trago essas sugestões porque eu gosto bastante desse tema, é um tema muito caro, e com certeza, como o professor João falou, a saúde e segurança no trabalho é o que deveria ser prioridade no nosso país, né? Que é isso que traz o desenvolvimento e traz um ambiente de trabalho sadio para a gente prosperar. Posso fazer uma observação, professora? Gostei muito da sua colocação e realmente é um tema que, para mim, também é muito interessante. Eu não trouxe nesse estudo, nessa pesquisa, mas sim há alguns estudos que mostram o custo para a empresa do acidente de trabalho. E quando eu li esses estudos, eu fiquei assim perplexa e pensando, por que a empresa ainda assume o risco, já que é tão caro para a empresa, né? Então, temos sim algumas pesquisas, em especial na área da engenharia, que traz esses custos, né? No direito, claro que não, né? Mas na área da engenharia tem algumas pesquisas nesse sentido e de quanto se poupa dinheiro para a empresa na preservação, né, na prevenção de acidentes de trabalho, e é uma área bem interessante, algumas pesquisas muito boas em relação a isso. Só para complementar. Não, incrível, professora Poliana. Até se puder compartilhar comigo, eu quero ler essas pesquisas. E eu sempre acredito bastante nessa interdisciplinaridade que nós estamos vendo aí em todos os trabalhos, né? Então, esse aqui não deixou de estar nessa linha. Muito obrigada, professora Poliana. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso último trabalho, que é da professora Crisna Jéssica Alves Martins e a professora Helena Kugel Lazarin, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sobre o tema da indústria digital no trabalho e a necessária proteção social aos trabalhadores informais brasileiros. Fiquem à vontade. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu me chamo Crisna, eu sou estudante, sou estudante de Direito da PUC. Eu e a professora Helena, nós elaboramos o artigo que trata sobre a indústria digital do trabalho e a necessária proteção aos trabalhadores informais brasileiros. Eu cumprimento, antes de começar minha fala, os moderadores da mesa, o João e a Miriam, muito obrigada. O objetivo do nosso trabalho é apresentar os diversos problemas sociais ocasionados pelo trabalho informal, né? Pelo trabalho uberizado, associado ao que hoje a gente pode chamar de indústria digital do trabalho, né? Introduzido pelas plataformas digitais. Porquanto a informalidade, ela hoje tem obstaculizado o exercício dos direitos trabalhistas e sociais dos trabalhadores. Porque hoje a gente se depara com trabalhadores que se ativam sem qualquer proteção social em vista dessa informalidade, que, claro, já existia, mas hoje cada vez mais é crescente, né? E tem sido a realidade hoje da maior parte dos trabalhadores que atuam no mercado de trabalho, o que também foi agravado pela pandemia. Então, esse problema hoje, na verdade, ele acaba afetando o coletivo, né? Pois a grande, né, como eu falei, pois a grande maioria dos trabalhadores atuam de maneira informal no mercado de trabalho. A estruturação do nosso artigo, a gente tratou de apresentar aspectos do trabalho, né, nas plataformas digitais. Apresentamos também as consequências da uberização do trabalho. Falamos sobre a precarização e a desproteção social, né, para tentar chegar a uma conclusão. E passando, né, por essas abordagens, o que a gente pode ver em relação ao trabalho em plataformas digitais? Hoje a indústria 4.0, ela nos trouxe novas formas de relação do trabalho. Então, nós temos os trabalhos chamados on demand, que aí se incluem trabalhos, né, que a Uber, né, incluiu no mercado de trabalho, que hoje, inclusive, a gente já pode chamar, né, de uberização, incluiu esse novo meio essa nova relação de trabalho. Também hoje, e por conta disso, hoje o profissional do direito, ele tem que ter um entendimento multidisciplinar, né, do mercado de trabalho, não basta simplesmente a compreensão jurídica, né, a gente também tem que ter uma compreensão da parte tecnológica, da parte econômica, muito mais do que há um tempo atrás. Então, nesse trabalho, né, das plataformas digitais, a gente percebe que o trabalhador, ele é
diminuído a condição de mero coadjuvante, né? Em meio a esse montante de inovações que acabam afetando a sua vida, porque ele não consegue opinar, na verdade, né? E também nesse ponto, nós temos a ONU também, ela estabelece que as plataformas digitais têm permitido que a geração dos postos de trabalho não estão mais cobertos, né, pela legislação trabalhista. Então, é algo que a própria ONU também já dispôs sobre. A Organização Internacional do Trabalho também, no ano passado, ela também observou que a crise causada pela pandemia, que ela evidenciou, né, que ponto a nossa informalidade de trabalho, na verdade, já se encontrava, né, não é uma novidade, mas a pandemia veio, né, para nos mostrar isso. E com isso, a gente pôde perceber que os países, né, o que a gente concluiu nesse ponto? Que os países que estão distantes das fronteiras tecnológicas, eles acabam perdendo parte da sua mão de obra, né? De modo que hoje essa nova relação de trabalho acaba tomando conta, né, do mercado de trabalho, porque muitas empresas quebraram nesse meio tempo, né? Então, essas empresas que muitas vezes não têm sede, né? Ou têm uma folha salarial enxuta, então elas conseguem, por óbvio, né? Acabam tendo essa vantagem de se expandir. Então, por conta disso, também a gente tem essa expansão das fronteiras, né? De trabalho, o que, por óbvio, faz com que cresça este trabalho. Então, por conta disso, a nossa obra traz essa reflexão, né? Que isso também pode trazer uma desigualdade muito maior entre países usuários, né? Como a gente denominou no trabalho, e desenvolvedores de plataformas. Então, exemplo, né? Estados Unidos desenvolveu o aplicativo da Uber e aqui no Brasil nós temos os usuários. Então, se reflete que esse aumento de desigualdade pode crescer nesse ponto. E entre as consequências da uberização, nós temos o quê? Uma transferência de riscos, né? Das empresas de aplicativo, como são chamadas hoje, para os trabalhadores, tendo em vista que eles possuem rótulos apenas de autônomos, mas, na verdade, quem arca com todo o risco do negócio é o próprio trabalhador, né? Ao tempo que a remuneração deles não é inclusa os riscos, né, que a atividade os expõe, sejam riscos laborais, de saúde ocupacional, riscos de assalto, enfim, e também os gastos, né, com as questões previdenciárias, sociais, e tudo isso. Então, né, a consequência disso é que os trabalhadores acabam não tendo uma regulação protetiva, né, do seu serviço. E com relação à precarização, nós trouxemos alguns exemplos, né, de como está a situação. Nós já tivemos, a classe já teve alguns protestos, né, o mais memorável até então foi um protesto internacional que nós tivemos esse ano, né, que foi de todos os motoristas, isso em virtude da Uber ter entrado na Bolsa de Valores, né, enquanto os trabalhadores estão cada vez com menos direitos, né, a empresa tem crescido economicamente, eles cada vez numa condição totalmente exploratória, né, de trabalho. Mas nós já temos visto, né, movimentos também de trabalhadores. Nós temos em alguns estados já formados alguns sindicatos, né, que os trabalhadores já visam pleitear esses direitos. E o que é interessante observar é que a maior reivindicação deles é a questão da segurança, né? E tanto é que, trazendo um exemplo, a Uber, por exemplo, não pede, né, documentação. Provavelmente todo mundo hoje usa, né, que já abriu o cadastro, nunca foi solicitado um documento. E para eles é solicitado uma vasta quantidade, enfim, de documentações, né, atestados e tudo mais. Entre as reivindicações deles também tem a questão da limitação da jornada de trabalho diária, né, um salário ele é estagnado, também não tem correções salariais, muito mais agora na crise, né, que a gente se depara com essas inflações e aumento de combustível, eles permanecem com a mesma remuneração, também não tem seguro contra acidentes pessoais, né, e também seguro para o futuro também, né, com as questões previdenciárias. E eles também têm muito medo de serem desligados, né, a qualquer tempo. Então,
além de terem todas essas questões, eles ainda vivem com esse medo, né, de retaliação por parte da empresa. 2 minutos, professora. Obrigada. E essa proteção social, ela se dá... perdão. E essa desproteção social se dá porque as empresas, né, se ancoram no que vincularia, né, no que uniria essa relação, né, dita não como relação de trabalho, né, e sim entre usuários e parceiros, como eles fazem questão de denominar, porque o que uniria eles seriam os termos e condições de uso. Então, em vista disso, eles argumentam que os trabalhadores não seriam regidos, né, por nenhuma proteção social, né? Então, essa crítica que a gente traz. E hoje o sucesso da Uber, então, para finalizar, ela se dá em vista na verdade, desse novo mercado, né, globalizado, que ainda não é regulamentado, né? Estamos todos em busca disso, e sim da exploração dessa mão de obra, né? E a gente traz, por fim, a questão do estado social, que na verdade a proteção ao trabalho, ela não seria uma proteção unicamente ao trabalho formal, mas sim que hoje deveria ter uma proteção a todo e qualquer trabalhador, né? Até mesmo ao trabalhador informal. Então a gente traz essa reflexão ao final do trabalho, pois é o que é a maioria hoje, né? A maioria dos trabalhadores hoje são trabalhadores informais, então a gente traz, ao fim, essa reflexão, né? Um novo estado social para os nossos trabalhadores. Muito obrigada. Perfeito, professora. Uma satisfação tê-la aqui no nosso evento, que apesar de ser estudante da graduação, também é uma estudante como todos somos, né? E estará conosco também futuramente em outras condições. Estamos aguardando, pesquisa extremamente pertinente. Também são os novos pesquisadores que vão analisar essas novas relações. Então, saiba que a colega também compõe esse grupo, esse time que faz o progresso, né, científico. Está sempre convidado e sempre incentivando a comparecer e prestar sua contribuição científica, que não, embora seja mais nova no nível da graduação, não significa que seja inferior, né? Às vezes está muito à frente de vários outros trabalhos. É interessante, por outro lado, também essa nova visão, também trazendo essa nova realidade para esses colegas, que nós temos um pouco mais velhos, né? Para dividir e compactuar. Já vimos também o tema que a colega está apresentando, outros colegas também apresentam, é um que está em alta, contudo, esta forma de abordagem inovadora, interessantíssimo. Então, seja sempre bem-vinda e engrandeça conosco essa pesquisa científica, né? Professora Miriam. Obrigada, João. Eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, achei ele muito relevante, e eu queria compartilhar 2 trabalhos aqui com vocês, que é um artigo que eu escrevi sobre o vínculo empregatício do Uber, analisando os requisitos. Isso é algo bem interessante de se fazer. A gente não foi para esse âmbito internacional, porque escrevi há muito tempo, né? Mas então, essa inovação que você traz no âmbito internacional é muito legal. E eu trouxe também uma pesquisa que, apesar de antiga, é muito interessante, para falar sobre essa questão da flexibilização, porque a gente tem a tendência a achar que ela só existe nesse momento, após a reforma, mas isso é uma tendência há muito tempo. E o que a gente pode fazer sobre isso? Que tipo de confrontos a gente pode ter? Será que a resposta vai ser o vínculo ou a gente vai precisar de uma proteção global que não importa, que materialize o princípio da realidade sobre a forma, digamos assim, né? E traga todas essas proteções. Então, com certeza, eu até ia sugerir, não, dê uma olhada no como é que os sindicatos estão vendo, vocês já avançaram aí nessa parte. Aqui na Universidade Federal já tem algumas pesquisas também sendo produzidas sobre isso, e pode continuar, que acredito que vai ter muitos frutos e com certeza tem muita relevância e muita discussão. Parabéns. Então, a gente finalizou. Está querendo falar, Penny? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, também pode ficar à vontade. Poliana, se quiser comentar alguma coisa também. Acho que a Crisna depois ela vai comentar
algum ponto, né? Mas acredito que seja isso. Queria, já passo a palavra para os demais organizadores, queria só agradecer pela oportunidade a todos que estão aqui prestigiando esse grande evento e participando das apresentações de trabalho, seja como autores ou também como ouvintes, que essa é uma posição muito importante para você se inspirar para as suas pesquisas. E agradeço a organização pelo convite em nome da professora Ari. E agora eu passo a palavra para o professor João para a finalização. Muito obrigado, professora Mira. Gostaria, então, de agradecer a presença de todas e de todos aqui presentes, né, que nos ajudam e nos compõem fazendo essa pesquisa, o desenvolvimento científico. Agradecer a Crisna, nossa colega, né, também por fechar chave de ouro o nosso grupo de trabalho. Ficamos enaltecidos com a sua apresentação, sabendo de que também esse é o estímulo, né? Essa pesquisa científica também ela depende dessa inovação, então seja sempre bem-vinda a esse nosso grupo. Então, gente, como estamos se aproximando das 18 horas, sendo que os próximos painéis começam agora às 18 horas, conforme a programação expedida por e-mail, gostaria de ressaltar também, convido também os presentes também a comparecer amanhã, teremos a palestra a partir das 10 horas, né? E seguindo o desenvolvimento desse evento. Demais informações sobre certificados de publicação serão expedidos por e-mail, os colegas também têm à disposição, podem procurar aí os organizadores, e creio que seja isso, né? Fechando a nossa sexta-feira, e principalmente respeito aos nossos colegas também do outro continente, que já está um pouco mais tarde. Então, dando como encerrado o presente grupo de trabalho, agradeço a todos e todas, e vamos todos ao desenvolvimento científico. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a